Caros amigos, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe nessa manhã maravilhosa do primeiro dia do mês de outubro do ano de 2019. Nesse momento aqui, 7 horas e 33 minutos, horário de Brasília. É uma satisfação estar aqui mais uma semana, poder contar com a companhia de tantos amigos queridos que nos acompanham. Aliás, que não só nos acompanham, mas acompanham o Evangelho, acompanham essa busca pelo conhecimento, que é o nosso desejo primordial nessa manhã e em todas as outras dessas transmissões realizadas aqui através da Rede Amigo Espírita, do meu perfil, enfim, de todos os canais que estão aí juntos conosco nessa busca pelo conhecimento libertador que a doutrina espírita nos oferece através do seu conhecimento, das suas elucidações do Evangelho do Cristo. Então, é uma alegria estar com vocês aqui nessa manhãzinha deliciosa, aqui em São José do Rio Preto, onde nós estamos nesse momento fisicamente, mas com o coração espalhado mundo afora, onde você estiver aí em conexão conosco. E o bom dia da Estela também. Bom dia, Estela. Dormiu bem essa noite? Bom dia da Estela também. Opa, chacoalhei o estúdio aqui. Vocês me perdoem. Bom dia. Bem-vindos a mais um estudo libertador, um estudo que vamos levar aí para nossa vida, para nossa alma, para os nossos convivas. E é como se fosse realmente, igual nós falamos desde o início, não é um estudo para nos tornarmos melhores espíritas. Quem tá chegando aí, ó. Mas é a nossa calopsita. Tem uma pessoa chegando aí. Cara, escuta a nossa voz, ela fica doida. É um estudo que é uma chave para a sua felicidade, para a nossa felicidade, para a felicidade conjunta e principalmente não só para viver aqui na Terra, porque nós já colhemos muitos frutos desse estudo aplicado, a gente já conseguir ser mais feliz, mas é um estudo de vida eterna, que vamos então levar para todos os outros mundos que possamos frequentar. Olha aqui que figura. Oi, Nina. Ela escuta a gente. Daqui a pouco eu levo ela, gente. Não vai incomodar nós, não. Tenho certeza que todo mundo aí gosta, né? Desses bichinhos. Muito bom. Nessa manhã agradável de terça-feira, nosso culto do Evangelho no Lar de número 159. É isso mesmo? É. Deixa eu me posicionar aqui, que a Estela está quase encostada aqui na parede do lado de cá. Aqui, ó. Ela tem que vir mais para cá. 159. Nossa, mas passa o tempo, hein? Meu Deus, 159 já. O tempo tá passando, gente. O tempo tá voando baixo mesmo. Nós não podemos perdê-lo, porque cada segundo é valiosíssimo na nossa existência. Tá bom aqui a colocação agora? E eu acho que tá, parece que sim. Eu não posso tampar Jesus. Deixa Jesus ali. E aí, todo mundo certo? Todo mundo bem aí? Temos alguns recadinhos bacanas hoje. Vocês sabem que no livro Mensageiros, o Aniceto dá a mensagem que todo estudo edificante vale bônus hora. Nossa, hein? Então aqui essa horinha não é perdida. Se você não conseguiu entender nada com esses dois cabeçudos, mas você tentou buscar algo para a alma, você já está ganhando. Porém, não é dinheiro em real, né, gente? Nós sabemos. É muito mais do que real, quando né? você está no plano espiritual, você quer alguns favorizinhos, você quer visitar a família, mas você não tem bônus hora para usar. E esse estudo te garante isso. Legal, né? Bom, vamos lá então para a nossa prece, para poder baixar essas energias e ficar todo mundo um pouquinho mais de maneira homogênea, né? Vamos lá então, se vocês puderem sentar, ficar mais confortável aí, seu ambiente, às vezes caseiro, tem amigos nossos que nos relata estar no trânsito, no trabalho, enfim, só conecta um pouquinho com a imagem do nosso Mestre Jesus, da maneira mais bonita e clara que você gosta de lembrar, com um manto, em cima de uma nuvem, do jeito que seu coração aceitar. Amado Mestre Jesus, é com muito prazer que damos início a mais um dia de estudo com os nossos irmãos aqui, encarnados, e com certeza com nossos irmãos instrutores e amigos desencarnados que nos auxiliam, que deixam o nosso lar mais leve e mais equilibrado, que nos inspiram, que nos ajuda
nos ajudam a deixar o nosso coração mais flexível para a mensagem do Mestre. Amado Mestre Jesus, agradecemos imensamente poder ter contato com essas teorias, com esse manual de conduta de vida eterna que é o Evangelho. Agradecemos poder estar entendendo, ter esses aparelhos hoje que nos conectam a tantas pessoas de outros países, outros estados, de outras residências. Amado Mestre Jesus, somos ainda aquelas criancinhas que acordavam logo cedo, pensando que o dia ia ser bom. Hoje eu vou brincar, hoje eu vou ser feliz. Mudaram algumas coisas, Mestre. Aumentaram as nossas responsabilidades. Mas isso não pode nos infelicitar, porque buscamos em vosso Evangelho uma maneira melhor de levar o nosso dia a dia. Abençoe, Mestre, com seus benfeitores amigos, com essa legião de instrutores, cada lar conectado a essa mensagem, cada coração e cada pessoa, encarnado ou desencarnado, que esteja na mente de quem está ligado nessa corrente. Que possam ser abençoados com a leveza de vosso Espírito, com a vossa presença, e principalmente a presença do Evangelho em atitudes cotidianas. Muito obrigada, Mestre. Que assim seja. E hoje, eu acho que é a primeira vez que eu e o Osiander faz isso. Nós sempre trazemos algum livro antes do Evangelho, porque isso é recomendado para ser feito. E sempre trazemos livros de nosso querido Chico Xavier, temos bastante. A obra de Chico, né, o pessoal que conta e dizem que é mais de 420. Porém, hoje, nós resolvemos trazer algo diferente. Trouxemos algo da codificação, também de Kardec, como o Evangelho segundo o Espiritismo. Não estamos saindo fora, está saindo fora da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus, a base é Jesus. Você que adentra o Evangelho, que resolve pegar esse livro na mão e falar, isso é a Bíblia dos Espíritos? Que livro que é? Dos Espíritas? Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, esse é o Evangelho? Não. Quando a gente fala de Evangelho, às vezes as pessoas pensam que é a nossa Bíblia, é nosso estudo. Então, tenta verificar ali se você encontra algum erro. Isso é um desafio que nós fazemos e as pessoas acabam ficando apaixonadas pelo Evangelho, porque é Jesus puro. Hoje nós trouxemos o Livro dos Espíritos, que é da codificação de Kardec também. É o Acho primeiro. É o primeiro Kardec, livro. pô. Esse daqui não dá nem para mostrar o nomezinho, ele está debulhando. Bom, vamos lá. Da questão 631 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é o bem e o que é o mal? E os espíritos respondem: sim, quando ele crê em Deus e o que quer saber. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Eita, e o Osiander vai ler o Evangelho para nós agora. É a espiritualidade da resposta que faz a gente matutar, né? Um abraço pro meu amigo querido do coração aqui, ó, que eu tô vendo que acabou de chegar aqui, meu querido Antônio Crepaldi. Esse Antônio dirigente, vai lançar um livro. Nosso dirigente da ABGEM e, acima de tudo, uma figura maravilhosa. Tenho um grande carinho, grande admiração, uma amizade aí pela eternidade com meu querido Antônio Crepaldi. Faço a minha reverência a esse grande sujeito. Bom, hoje dando sequência ao nosso estudo, que hoje na semana de número 159, estamos aqui dando sequência em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, dentro do capítulo 21, capítulo que tem como título Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós vamos estudar hoje o item 10, que fala dos falsos profetas da erraticidade. Daqui a pouco nós vamos até falar o que significa erraticidade. Ditado pelo espírito de Erasto, discípulo de São Paulo, no ano de 1862. Vamos lá? Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos.
através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que só os homens pronunciam com respeito. Aliás, com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque, assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então, concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que outra, cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Lembrai-vos ainda de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito, se estiver obsedado, e há obsessão evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium em todo grupo que se julguem privilegiados, em virtude de comunicações que só eles podem receber, e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo, quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica,
todas as observações que os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. E aí tem uma observação de Kardec que nos recomenda ver na introdução do parágrafo 2º do Controle Universal do Ensino dos Espíritos, e ver também em O Livro dos Médiuns, o capítulo 23 da Obsessão. Muito bom. Vamos então ao comentário da Estela. Poxa, é muito esclarecimento, principalmente quem está entrando na doutrina agora. Kardec, com essa mensagem, faz um chamado para a sua dúvida, para a clareza da sua razão, para você buscar em todo o conhecimento prévio que você tem antes das leituras espíritas e da frequência em uma casa, ou adentrando em fenômenos mediúnicos com pouco conhecimento, ele traz para você, duvida. Traz todo o seu conhecimento prévio de ciência, de razão e de discernimento e aplica. E aí, às vezes, nós temos a dúvida que Kardec tinha lá no Livro dos Espíritos. Escuta, a gente vai saber distinguir o bem do mal? E eu vou ler mais uma vez, então, a questão 631 do Livro dos Espíritos. É uma questão que eu gosto muito, inclusive. Olha só. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é o bem e o que é o mal? Poxa, é uma pergunta relevante, porque estamos mergulhados na matéria. E aí, será que eu vou saber se eu estou errando, se eu estou acertando? Sim. Quando ele crê em Deus e o que quer saber. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Deus nos deu inteligência para discernir. Então, com essa inteligência, nós lemos hoje esse capítulo do Evangelho, que faz a gente sair dessa fé cega, que eu creio nessa pessoa, porque essa pessoa disse que o Espírito falou. Vamos trazer nossa razão, nosso bom senso, a coerência da nossa vida para as questões que estão sendo aplicadas aí nesse fenômeno. Do que a gente está falando especificamente hoje? De médiuns, de reunião mediúnica, ou de um amigo seu, que agora eu vou colocar um trecho que o Sander leu para nós, dizendo que não é como se fosse eu falar a palavra cuidado, a gente vai trazer um misticismo para essa mensagem, mas vamos dizer a palavra cuidado num sentido de averigue a mensagem. Quando um médium, que é um médium, é aquela pessoa que tem aquela porta um pouco mais aberta com o plano espiritual. Então, toma cuidado, não é cuidado, fique mais atento às mensagens que esse médium diz, principalmente se ele traz sempre a mensagem de algum único espírito. Interessante, né? Algum médium que diz assim: ô Sander, não é bom você escrever do jeito que você está escrevendo aí. Aí você não. Aí por quê? Eu falo, porque o teu benfeitor está aqui. O tal benfeitor, ainda a gente fala sempre um nome, sempre. Olha, o fulano recebe o tal. Não é assim que funciona. Porque se você ler o livro Missionários da Luz, por exemplo, no livro Missionários da Luz, ele tem, eu falo muito dele porque eu sou apaixonada pelo benfeitor Alexandre desse livro, que a maioria das séries do André Luiz, ele tem sempre um benfeitor que conduz a história. E no livro Missionários é Alexandre. E você vê que cada capítulo ele está em um lugar diferente, ele está fazendo coisa diferente, ele administra, ele chefia, e muitas vezes ele é só uma pessoa que está acompanhando um caso. Então, em que momento ele atua como um benfeitor que diz algo? Tem uma passagem interessante de um rapaz que acaba de sair de uma sessão mediúnica, de um centro, e se sente bem, e tá com a irmãzinha pequenininha assim, do lado, se eu não me engano, eu posso estar falando errado, 9 ou 10 anos,
E ele tá falando umas bobeiras e a mãe não tá conseguindo aconselhar direito. De repente, o benfeitor coloca a destra na nuca dessa criança com uma facilidade gigante. A menina para e diz tudo que o benfeitor estava precisando dizer pro irmão. Geralmente é uma chapuletada, mas é uma chapuletada que não dói muito. Ela vai doendo na medida que você vai entendendo que aquilo está mexendo com a sua alma. Aí os dois adultos olham assim para a criança e falam assim: ah, você não sabe de nada, você é criança. Eles estavam falando com o benfeitor naquela hora. Então, que momento um benfeitor atua? O momento que você está realmente buscando algo para o seu problema, para as suas insatisfações, para a cura de seus vícios. Ele pode dar uma mensagem para o seu amigo. Ele pode fazer com que seu olho bata numa mensagem que está escrita no Facebook. O benfeitor pode trazer um panfleto de Testemunha de Jeová vinda pelo vento e cair na sua cara para você ler. E dali você tirar alguma coisa que vai despertar o seu espírito. É mais fácil o benfeitor agir dessa maneira do que ele vir naquele médium, trazendo sempre aquela carga de: olha, eu estou falando o que o espírito aqui está dizendo. Não é bem assim que funciona. Ah, mas eu estava doido para ir lá naquele centro pedir um conselho. Vá, não tem problema. Peça um conselho então para um amigo médium, que vai que de repente ele recebe o benfeitor, é assim que a gente fala. Mas quando você pegar a mensagem, avalia se essa mensagem está carregada de ensinamentos de Jesus ou se ela está carregada de vingança. Ela está carregada do que você está querendo fazer, daqueles desejos, daqueles vícios tão antigos. E aí no final da mensagem você diz assim: eu sabia que aquela pessoa não vale nada. Olha a fúria que nasceu dentro de você de uma mensagem vinda por um benfeitor. A mensagem trazida por um benfeitor ou vai te trazer acalento, ou vai trazer um desejo de que você melhore, porque eu acho que então a responsabilidade dessa encrenca, eu acho que está muito pro meu lado. Eu vou avaliando desse jeito, eu saio do que é místico e volto para a razão, porque o evangelho é razão. É lógico que o nosso olhar sempre tem que transcender a matéria para encontrar a essência das coisas, né? Mas a razão está aqui, está caminhando junto comigo. Então, quando aqui o Osiander nos leu que avalie a mensagem, se tiver algo que não tem coerência, né, alguma coisa pueril, ridícula mesmo, dá uma olhadinha se isso está certo de fazer. Aí você pode trazer para mim aquela velha história, eu vou contar para quem não sabe, mas a maioria das pessoas já sabe, que Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico Xavier, que era um médium de todas as portas abertas para o plano espiritual, ele recebeu uma senhora que estava com uma doença, e aí Bezerra de Menezes veio, passou ali o que ela deveria tomar, e ele entregou para essa senhora uma receita de homeopatia, se eu não me engano, que naquela época nem era muito usado, mas Bezerra já estava na frente. Ela olha para Chico e diz: mas eu não tenho dinheiro, seu Chico. E o Chico, com a maior piedade do coração dele, também sem dinheiro, falou assim: eu também não tenho. E agora? Aí o Bezerra disse assim: ó, manda ela picotar essa receita e tomar todos os dias uma dose. Isso daí então vai contra o evangelho? Meu Deus, porque acabou de dizer que não é para eu fazer nada ridículo e místico. Vamos lá. Era Chico Xavier. Isso traz para nós o desejo e a intenção dele de cura era tão grande que pode ter certeza que aquele papel virou remédio. Começa daí, né? E aí, você tem dúvida de que era Bezerra? Por que eu teria dúvida? Era Chico Xavier. Então, desde que Chico passou na Terra, qual outro médium que você conhece que não é corrompido pelos seus próprios julgamentos, pelas suas próprias culpas, pelo andar da carruagem? Era Chico, gente. Então essa história é como se combatesse o evangelho? Não. Diante do Chico eu falava assim: não, é Bezerra. E Chico amava tantas pessoas que estavam diante dele que realmente aquele papelzinho virou remédio, com a intenção de ajuda que ele tinha. Mas aí eu vou avaliando. E esse médium que você procura,
como ele anda. Não pra gente sair aí julgando as pessoas, não. Primeiro eu vejo de onde vem a mensagem. Por exemplo, nosso centro espírita. Imagina que ali, nosso centro, inclusive nosso irmão Reinaldo, com a Carlinha, eles puxam os médiuns. Pra quê? Pro estudo. Tiram nossos irmãos da bebida. Médium não dá pra beber, gente. Vocês me desculpem aí se você às vezes fala assim: nossa, Estela, eu vejo coisa, eu escuto. Você anda bebendo? Porque se você beber, vai corromper toda essa passagem. E você não vai ter boas conexões. Isso é ensinado no centro sério. Aí imagina que ali no centro espírita e luz começa um grupinho recebendo o seu José. Nada contra nenhum José. E o seu José diz coisas boas, maravilhosas, dentro, que é lógico, uma mensagem que é falsa, equivocada, ela traz muito do que é real. Ela não vem totalmente equivocada. E esse grupo fica, entre aspas, viciado nesse benfeitor, também entre aspas, que sempre vem, olha, ele tá vindo toda terça, que legal, ele tá falando que o Sandro é iluminado, ele tá falando que o fulano ali tá acertando a reencarnação. Cuidado com essas mensagens que estão fascinando os médiuns. Não que um benfeitor não elogia, não. Mas, gente, você concorda mesmo que o Oceander ou eu somos iluminados? Então, quando vem um espírito e diz, olha, sigam esse médium, ou sigam a Estela, ela é muito iluminada, já é errado o negócio, já é. Ele está tentando fascinar a turma, ou diz assim, olha, turma, vocês estão acertando muito, dá até uma descansada. Está criando uma idolatria. Está criando uma idolatria para ele, sem vocês saber, porque ele te elogia para te conquistar. Então, esse grupo começa a sair das normas da casa. Porque o Ailuz, por exemplo, ele tem muita regra, muita norma. Não vai formar grupinho ali de dar recadinho. De vez em quando vem um benfeitor, isso é maravilhoso. Ele deixa até cheiro de rosa no ar. Mas não é todos os dias, porque ele não quer viciar ninguém em uma reunião de trabalho. Poxa, hoje o benfeitor, o que ele vai falar, será, hein? Sabe o que ele vai falar? Lê o Evangelho, que lá você encontra tudo o que é para você fazer na sua reencarnação. O benfeitor não vai vir e falar assim, ó, toma cuidado com o teu amigo do trabalho, viu? Colocando uma pulga atrás da sua orelha. Olha, pensa bem se você quer continuar com esse casamento. Opa. Ele não vai trazer isso. Então, toma cuidado. E aí, o que um centro sério, como disse no Evangelho aqui, o que um grupo maior vai fazer com esse grupo menor? O Eluz, com toda a responsabilidade que tem de uma casa séria, que é a casa que eu trabalho, só estou dando esse exemplo para a gente poder enxergar o que trouxe o Evangelho. Vai convidar esse grupo, vai falar assim, olha, isso está equivocado. Reinaldo com certeza vai falar isso. Gente, isso não está caminhando para um lado bom. O que vai surgir? Vai surgir um disque danado, uma conversinha. Ah, o Reinaldo tá obsediado. Então, o que a gente faz nesse momento? Você corre para o Evangelho. É o mesmo espírito que está vindo dar as mesmas mensagens sempre? O grupo maior de estudo vai falar, não, vocês estão equivocados. Pode ser que o grupo menor saia e vai fazer reunião lá no quarto da casa deles, lá, porque eles não vão aceitar regras. E não são regras trazidas pela pessoa que conduz, pelo dirigente, pela pessoa que conduz a sessão mediúnica. São regras trazidas pelo Evangelho de acorda, meu irmão. Desperta, porque os benfeitores, eles são mais leves, mais sutis, mais discretos. Eles não dão alarde. Ó, toda terça-feira, nessa mesma bate-hora, estaremos aqui. Não é o mesmo instrutor. É um espírito que, como disse no Evangelho, mais uma vez, ele tiranizava dentro do lar e agora ele está no plano espiritual, ele não está encontrando, ele volta e tenta tiranizar o pessoal aqui. E não é um pessoal mau, é só um pessoal inocente dizendo sobre o Evangelho, não é? E acho que é só. O Oceander agora vai trazer as reflexões dele. A gente já tem que mostrar, dá licença. Olha a cola do Oceander, ó. Vocês estão preparados? Que na verdade a gente vai refletindo, né, e vai lembrando de coisas que para serem, né, observadas. Então eu faço uma. Enquanto a Estela da Flor estava escrevendo aqui, ó. Primeira questão: o que significa erraticidade? É uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, porque se fala dessa palavra que ela não é muito corriqueira, ela não é muito usual no nosso dia a dia. Então, o que significa erraticidade? Erraticidade é um termo usado que Kardec descreve
em relação àqueles chamados espíritos que estando no plano espiritual, estão no chamado plano espiritual mesmo. Então, as pessoas que estão no plano espiritual, que não estão encarnadas, são os espíritos, e Kardec descreve como espíritos na erraticidade. Agora, a palavra erraticidade, ela tem uma designação de erro, ou seja, como se a pessoa estivesse no erro. Na verdade, existe no mundo espiritual espíritos já puros, e esses espíritos, obviamente, não estão mais no erro, porque eles já são puros. Mas, tirando os espíritos puros, colocando nós aqui, que somos criaturas falíveis, quando nós desencarnarmos, nós iremos ao mundo espiritual e nós, obviamente, ainda carecemos de tantos aprendizados, somos espíritos errantes. Então, somos espíritos que estamos por um tempo no plano espiritual e é designado esse termo como erraticidade. Então, por que Kardec criou esse capítulo aqui? Aliás, o Espírito Erasto, os falsos profetas da erraticidade. Porque, da mesma forma que existe gente com pilantragem, ou com desconhecimento, ou com malandragem aqui encarnado, no mundo espiritual é exatamente igual. Não tem diferença. Por isso que a gente tem que estar sempre duvidando de mensagens ditas, mas foi o Espírito que falou. Mas de que Espírito que é? Pode ser, como diz o nosso amigo o professor Rodrigues aqui em Rio Preto, ele fala assim, pode ser um espírito de porco. Não pode? Só porque está em espírito é espírito puro? Só porque está no mundo espiritual significa que é um benfeitor? Não, não é. Às vezes é um indivíduo extremamente vaidoso, que gosta de discórdias, que gosta de alimentar polêmicas, que gosta de desunião e está lá no mundo espiritual. E aí recebe às vezes um crédito de benfeitor por estar fazendo uma comunicação com médiuns despreparados. Não pela capacidade de ser médium, mas sim por não saberem filtrar a qualidade da informação. Então, por exemplo, nós já citamos aqui em outras semanas médiuns que dão comunicações assim extravagantes, que trazem informações polêmicas. Nós já até citamos aqui algumas semanas atrás aí, de uma falsa mensagem atribuída ao Dr. Bezerra de Menezes, incitando as pessoas a irem para cima da política, vamos sair nas ruas, vamos para a guerra. Pensei, meu Deus, Dr. Bezerra de Menezes citando os outros a ir para a guerra. Porque o mal está crescendo. Não é possível que as pessoas não percebem que essa é uma mensagem jamais o Dr. Bezerra de Menezes daria. Jamais. Jamais, jamais. Você não vai encontrar nenhum livro, nenhum médium sério que incorpora o Dr. Bezerra, recebe a mensagem do Dr. Bezerra, dando qualquer tipo de comunicação desse tipo. Então é preciso tomar cuidado. Olha como é que é malandrinha essa espiritualidade que vem querer nos ludibriar. Eles fingem amor e caridade. Eles vêm com uma conversinha de que não, nós estamos aqui para poder defender vocês. Nós queremos defender a nossa pátria, desse pessoal aí que está querendo acabar com o nosso país. Quer dizer, é uma aparente bondade, não é? Aí você fica na hora, nossa, que povo bondoso, então, hein, nossa. Só pode ser o Dr. Bezerra mesmo. Deve ser o Dr. Bezerra e o Eurípides Barçanufo do lado, né? E junto com o Carbar Chuto, Humberto de Campos, tá todo mundo ali avalizando essa mensagem. Isso, vamos para a guerra. Vocês imaginem um benfeitor incitando qualquer pessoa a praticar separatismo? Você já imaginou isso? Onde iria parar o nosso mundo se benfeitores espirituais tivessem a capacidade de incitar a gente ao mal? Por mais que seja uma sensação assim que eles querem colocar em nós de que não, mas é porque nós estamos defendendo o bem. Estamos aqui, Jesus que mandou nós pegarmos em armas aí para defender aí o bem da nação. Não, Jesus nunca vai estimular você a pegar em armas. E mesmo que não sejam essas armas de brinquedo, armas de fogo de verdade, mas armas verbais, que é o que a gente mais usa hoje em dia. A clara lição disso foi quando Jesus ia ser preso e Pedro puxou a espada para poder tentar defender o mestre e Jesus já alertou: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, o sistema de proteção vindo do alto, ele não é com violência, jamais. Ele nunca vai te incitar a fazer qualquer tipo de ação extravagante, ação dentro de uma linha de brutalidade, de força. A força são as forças do pensamento.
A força que vai ser sempre estimulada, que é a espiritualidade, pela espiritualidade a nós, é a força do bem. De um bem que não fere. E ele fala aqui assim, o Evangelho. São espíritos que fingem amor e caridade e semeiam a desunião com sistemas absurdos, dizendo assim, não, nós é que estamos certos, esse pessoal aí, ó, esse pessoal que vocês estão vendo aí lá, aqueles vizinhos lá do centro espírita do bairro da frente ali, ou aquele pessoal ali de outra ideologia, vamos dizer assim, como se houvessem ideologias diferentes dentro de uma doutrina, como se houvesse esse tipo de separatismo dentro da doutrina espírita. Então é preciso observar esses espíritos mistificadores que estão estimulando dentro até do movimento espírita que ocorram então desuniões, que ocorram partidarismos dentro da doutrina espírita. Isso não é coisa de benfeitor, nem aqui nem em lugar nenhum. Os espíritos superiores vão estimular sempre a união, a agregação, o acoplamento, a junção, jamais o separatismo, jamais o partidarismo, ou seja, como diz nosso amigo Luciano Praciano, partido. O que é partido? É quando você pega, por exemplo, essa caneta aqui, ó, eu vou partir ela, eu parto ela, corta ela no meio, que separa esse lado para cá e esse lado para lá. Os espíritos benfeitores jamais vão estimular ninguém a se separar, porque quando eu parto, eu separo. Não existe separatismo dentro da doutrina espírita. E pessoas que estão desavisadas, não sabendo desse princípio de união, de fraternidade, têm cometido esse equívoco dentro da doutrina. É preciso que a gente dê atenção a isso para a gente não cair nessa cilada, hein? Se você está pensando aí que você está dentro do time dos bons, saiba que se você então se acha assim, é tua obrigação tentar unir e trazer os não tão bons para próximo, não separar deles, não jogar eles na lata do lixo, não praticar qualquer tipo de ato violento nesse sentido. E aí então, olha que coisa interessante que o Erasto nos adverte. Eles fingem então amor e caridade, mas semeiam a desunião e sistemas absurdos. Criam mecanismos que são antidoutrinários, não estão prescritos na doutrina. E se disfarçam com nomes vultuosos, como a Estela bem disse. É o Dr. Bezerra de Menezes que está falando. É o Erasto que está aqui incorporando esse médium. Olha, estão pedindo para vocês aí fazerem uma separação aí desse pessoal. Separa o joio do trigo aí, porque o bicho está pegando, hein? Assinado Carbar Schutel. Será que espíritos superiores geram mesmo separatismo, desconfiança, querendo criar discórdia entre grupos? Será que isso é coisa de benfeitor? Meus amigos, esse alerta aqui é para nós não cairmos em ciladas, que são propostas por uma espiritualidade inferior que tem o desejo de desagregar a nossa doutrina, e desagregar não só a doutrina, mas desagregar nós todos, a humanidade. Eles não estão atrás somente de querer transformar a doutrina em uma balbúrdia, que isso para eles seria ótimo. Uma doutrina que está esclarecendo mentes, que está tirando pessoas de uma depressão, que está trazendo consolo, entendimento, fortalecimento, reforço na fé. Vocês acham que espíritos maldosos vão querer que uma doutrina dessa prospere? Obviamente que não. E o que eles vão fazer? Eles vão se apresentar como espíritos maldosos e dizer assim, seguinte, hein? Nós somos da turma aqui que quebra tudo, hein? Se vocês não parar com esse negócio de doutrina, nós vamos dar fogo em vocês aí. Eles não vão fazer isso. Eles não são tolos. Aliás, diga-se de passagem, são muito conhecedores de vários mecanismos obscuros. São muito espertos. Eles fazem faculdades do crime lá no plano espiritual. E eles se infiltram dentro da doutrina com esse tipo de conversinha aqui. Mensagem, olha, atenção, hein? Mensagem importante. Estou usando o Dr. Bezerra hoje, ele sabe que é por uma boa causa, né? Atenção, hein, Estela, ó. Tá vindo uma mensagem bombástica aí, hein? Dr. Bezerra se comunicou ali com o médium ali. E o bicho tá pegando. Ele tá dizendo aí que a coisa tá ficando feia do lado de lá e que é pra gente maneirar do lado de cá. Bezerra. Ah, eu vou coçar até meus cabelos aqui, viu? Ô, gente, não cai nessa, não.
Não caio nessa cilada, não. O Dr. Bezerra jamais vai fazer isso. Aliás, o Dr. Bezerra é espírito de alto escalão, que tem tanto amor e tanta bondade, que ele chegou num nível tão elevado já de bondade e amor no coração, que ele tem autorização de Jesus para desencarnar quem ele quiser, quem ele achar que está tendo necessidade de desencarne. Só para vocês terem uma ideia. Um espírito, para chegar a ter uma permissão dessa, ele tem que ter um grau de amor extremo. E um espírito que tem um grau de amor extremo jamais vai pregar qualquer tipo de mensagem sensacionalista, alarmante, e eu diria até esdrúxula, uma mensagem que traz um teor de vingança, de guerra, de estímulo à violência. Então, sempre reconhece a árvore pelo fruto que ela produz. Se o fruto está meio estragadinho, ou então você come ele, tem uma aparência bonita, mas ele está meio azedinho, ele está meio amargo, não sei, acho que ele está com gosto de estragado, joga fora, rejeita. Como o nosso querido Allan Kardec disse, que nós devêssemos então rejeitar 10 verdades. É melhor você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E a gente compra mentira assim a rodo. Bastou ser uma mensagenzinha sensacionalista que faça ressonância no nosso coração para dar vazão a esse leão que ainda habita dentro de nós. A gente vai falar: você viu? Estou te falando, Estela? Mensagem do Dr. Bezerra aqui, ó. Vamos pegar em armas, vamos sair para a rua, vamos protestar contra esse governo, vamos protestar contra não sei quem. Vocês observem como que é preciso a gente estudar mesmo, né? Pra gente não cair em ciladas, né? Bem disfarçadas, hein? Faculdade do crime. Disfarçadas de uma maneira quase que perfeita. Passa assim, mas passa às vezes pelo crivo de muita gente que ainda não estuda direito o Evangelho, não compreende essa lei de amor trazida por Jesus. Então, Erasto pergunta sempre e nos recomenda: passai pela razão as mensagens. Analisa, fala: não, será que isso é verdade? Será que vai ter um espírito benfeitor que fala mal, por exemplo, de pessoas? Podemos até falar de ideias, mas quando se fala de pessoas, você desce a um nível muito baixo. Você, por exemplo, aqui não fala do presidente, você fala de ideias equivocadas do presidente. Agora, quando se fala de pessoas, vamos pegar o fulano, pegar o governador, o prefeito, esse vereador aqui. Não é espírito benfeitor que faz isso. É espírito lá de lá, na erraticidade, que tem as mesmas ideologias políticas ou até ideologias religiosas. A gente vê isso claramente nas perseguições religiosas que ocorrem em nome de Deus. Vamos botar fogo nesse terreiro de Umbanda aqui. Isso aqui não é coisa de Deus, não. Meu Deus, como você pode fazer um negócio desse? Quer dizer, se você segue alguma religião, alguma ideologia religiosa que te estimule a querer destruir crenças diferentes das suas, isso jamais vem da parte de Deus. Jamais vem dessa hierarquia que tem abaixo de Deus, de Jesus, de benfeitores. Isso nunca vai acontecer. Por mais que as pessoas estejam realmente num equívoco, Deus ama a todos. Jesus ama cada pessoa e jamais vai querer que outras pessoas destruam essa pessoa que ela ama, ou destruam ideias. Aí você pode estar pensando assim: não, mas nós não podemos ser coniventes com o erro, com mensagens equivocadas. Sim, mas nós temos que falar de ideias, não de pessoas. Se você fala de pessoas, você desce a níveis muito baixos, níveis muito inferiores. E aí também Erasto traz uma seguinte reflexão, olha que interessantíssima. Olha, imagine só, e vem um espírito e diz assim: olha, é o seguinte, eu vou dar uma mensagem para vocês aqui, que eu estou percebendo que vocês são um grupo aqui mais adiantado, tá? Vocês são um grupo seleto. Começou tá? daí. Então aí já, nossa, ó, quer dizer, então, nossa, Estela, é só para nós aqui, quer dizer que eu e Estela, então nós somos melhores. Ah, sim, vocês dois estão, nossa, aí num destaque danado. Vocês, nossa, nós vamos trazer para vocês, tá? Porque vocês são superiores. Isso já, ó. Nossa, então eu tô podendo mesmo, hein? Aí eu já, a minha vaidade, o meu orgulho já vão bater lá no teto. Eu já vou super alimentar o meu ego.
que é o que nós temos mais que combater, né? Como a gente fala sempre aqui, o importante não é você, André Stella, o importante é a mensagem. Porque se eu e ela não tiver mais aqui um dia, sei lá, a gente desencarna, fica doente, sei lá, acontece algum acidente aí, virão outras pessoas aqui falar a mesma coisa, eu digo até sem falsa modéstia, até melhor do que nós. Então, você, André Stella, não serve para nada. O que serve é isso aqui, ó. Isso aqui sim. Então, olha como é que a espiritualidade inferior é malandra, é astuta. Pega o indivíduo vaidoso, cheio de si, diz para ele assim, olha, então, nós vamos trazer para vocês aí uma mensagem, mas é porque vocês estão acima da média, tá? Vocês aí são um grupo privilegiado. Sabe o que o Erasto pergunta para nós? Avalia se tem coerência Deus, o Criador, trazer mensagens importantes e de relevância para grupos pequenos. Avalie e vê se não é coerente você então ter a convicção de que Deus traz essa mesma mensagem importante para vários grupos, não para um grupo restrito. Não virão mensagens privilegiadas para mim e para a Estela divulgar, porque nós não somos melhores que ninguém. E se nós fôssemos melhores que alguém, também existem outros grupos bons, a mensagem seria a mesma. Vem para mim e para ela, vem para outros grupos ali, vem para o pessoal lá de Ribeirão Preto, o pessoal de Bauru, o pessoal lá de Santos, o pessoal da Bahia. A mensagem é plural, ela vem através de vários locais, porque Deus não dá privilégio para um grupo reduzido, não. E grupos reduzidos têm uma tendência a se encolher. Disse Erasto aqui, gente, não é coisa da minha cabeça não, está aqui no Evangelho. Os grupos não vão reduzindo, eles vão aumentando. O grupo bom, ele aumenta, ele agrega, ele atrai, fala, nossa, você quer chegar para o nosso grupo? Você está chegando agora? Vem para cá com a gente. Agora, se tem grupo que está falando assim para você, não, ó, cria uma parede aqui, ó, vamos separar, porque já... Fecha o vidro, lembra aquele negócio? Fecha o vidro aqui, ó. Pessoal, aí não serve para nada, não. Se na tua casa espírita está vindo mensagem assim, comece a questionar. Isso não está certo. Isso não acontece dentro do movimento espírita sério, seleto, correto, doutrinário, coerente com o Evangelho. Não existe separatismo, não existe grupo privilegiado, não existe panelinha em grupo sério. Panelinha é coisa de grupo reduzido que vai sumir, vai desaparecer. A gente percebe isso muito em médiuns, fascinados por si mesmo, pelo próprio ego, que vão criando como se fosse um clã. Não, aqui o nosso grupo aqui é fechado, nós não abrimos para ninguém, viu? Aqui palestra aqui, quem faz é só o pessoal do nosso grupo, porque o pessoal de fora a gente não sabe como é que é, então já estragou tudo já. Vocês percebem a essência do negócio? A sutileza. É uma aparente assim, não, nós estamos zelando pela qualidade doutrinária, pela pureza doutrinária, como a gente ouve falar muito. Vocês percebem isso? Mas que o objetivo mesmo é separar, é desunir, é desagregar, é transformar a doutrina em um principado com vários clãs. É um principado cheio de pequenos grupos assim que não se conversam. A doutrina espírita não faz isso, nunca fará isso. Eu desafio alguém a me trazer alguma informação correta, relacionando e afirmando que sim, a doutrina espírita estimula as pessoas a se separarem. Por favor, alguém me esclareça aí que eu estou perdido aqui então, no meio dessa doutrina aqui. Se existe alguma informação que nos estimula a nos separarmos, a criarmos partidos, gente, por favor, vocês venham me esclarecer que eu não estou entendendo esse negócio de doutrina espírita então. Última informação aqui é para a gente repelir. A recomendação aqui do Erasto, ó. Repelir impiedosamente todos esses espíritos que manifestam como conselheiros exclusivos. Aí sim tem que ter um repelimento aí. Repelir o que é mal. Repelir aquele que quer me estimular a me distanciar das pessoas. Repelir aquele que quer me estimular a ser mais um partidário. Alguém que cria um clãzinho ali de pessoas privilegiadas, de pessoas que estão acima do bem e do mal.
Você está se achando mesmo acima do bem e do mal? Olha a obsessão por fascinação aí. Te pegou. Nem estudo o evangelho mais. Pra quê? Já sei, já. Te pegou. O mal te pegou e você está achando que você está com o bem do teu lado. Só benfeitor mesmo, assessor aqui. Aqui ó, do meu lado, você não está vendo, vocês não são médicos. Aqui do meu lado, a Bezerra. Do lado de cá, André Luiz. Atrás aqui o Carbar. E na frente aqui está o próprio Kardec, aqui na minha frente. Eu estou protegido aqui. Vocês não sabem o que vocês falam. Meus amigos, vão tomar cuidado com essa vaidade, com esse orgulho de quem sabe mais, de quem pode mais, de quem tem um grupo mais abastado espiritualmente. Como se Jesus fizesse distinção de todos, como se Jesus tivesse vindo falar para os nobres. E Jesus veio falar no meio dos pescadores, das prostitutas, dos cobradores de impostos, nos dando clara lição de qual caminho nós devemos tomar, que é o de unir, é de perdoar, como ele fez com a mulher adúltera, é agregar. Então, se existe dentro de você ainda uma ideologia de separatismo, creia, é uma ideologia equivocada, porque a ideologia do Cristo é a ideologia da união, é a ideologia do bem, da fraternidade, da múltipla cooperação, do acompanhamento, do amparo. Ô, meu irmão, vem cá. Ó, não é assim não. Nós precisamos nos unir mais. É de trazer para perto. Agora, quando você cria o vidrinho lá que eu brinquei aqui, fecha o vidro aí. Lembra que a gente brincava isso antigamente? Quando alguém chegava na conversa da gente? Fecha o vidro aí que fulano chegou. Era lógico que era brincadeira, né? Mas a gente está fazendo isso no movimento espírita de maneira séria. Criando núcleos, criando até nomes, nomenclaturas. Eu não vou falar nenhuma aqui para não dar a impressão que eu estou perseguindo, mas você criar nomenclatura que divide o espiritismo em equipe A, equipe B, C e D. Você está na equipe D, hein? A minha é equipe A. Não existe isso. O espiritismo é único, é unificação. E o Dr. Bezerra de Menezes, então, quando vê uma mensagem dessa, eu fico dando risada, porque o Dr. Bezerra é o embaixador da unificação no mundo espiritual. É o indivíduo que veio preparado para agregar. Para você ter ideia, o Dr. Bezerra de Menezes tem trânsito livre em outras religiões. Há relatos de pessoas que dizem encontrar o Dr. Bezerra de Menezes em reuniões sérias dentro do catolicismo. Às vezes a gente encontra no Obreiros da Vida Eterna. Pois é, dentro de igrejas protestantes, dentro da Umbanda. Fala, Dr. Bezerra de Menezes é só do espiritismo. Você está achando mesmo que benfeitor tem clãzinho? Você acha mesmo que Bezerra de Menezes fica num clãzinho pequeno? O Dr. Bezerra de Menezes, ele atinge e ele entra, tem portas abertas em todas as religiões. Tá brincando comigo? Até lá nos muçulmanos, tem. Opa, ele tem amor. Quem tem amor tem portas abertas em qualquer lugar. Quem ama, como é que é aquela frase lá que fala? Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. O Dr. Bezerra de Menezes ama. Então, quando você recebeu uma mensagem aí, assinada por Carbar Schutt, o Dr. Bezerra e tal, tem muito médium muito bom, como nosso amigo José Carlos de Luca, que recebe o Dr. Bezerra de Menezes. Moreira, nosso queridíssimo Andrei Moreira, recebe Dias da Cruz, que psicografou com Chico. Agora sim, mesmo assim, mesmo diante desses médiums sérios que a gente citou aqui, o nosso querido José Carlos de Luca e o André Moreira, avalia a mensagem. Avalia, tá aqui, ó. O homem, por si mesmo, tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? Sim. Quando ele crê em Deus e o que quer saber, Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Você sabe o que é bom e o que é ruim. Agora, se você não tiver apaixonado por ideologias, você vai saber discernir. Agora, se você estiver dentro desse clãzinho aí, olha, não sei como é que você vai fazer não para poder tirar esse super bonder que está grudado em você aí, nessas ideologias separatistas aí. Vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho, porque para colocar na cabeça de alguém que está fascinado, que ele não é fascinado, é muito difícil. Então a gente ora aí por todas as pessoas que estão dentro dessa linha de fascinação. A gente ora aqui para que a espiritualidade superior consiga penetrar nessas mentes e desagregar esse tipo de princípio desagregador aí. Desagregar a desagregação que eles querem cometer dentro da vida de nós todos, da vida cotidiana,
não só a vida dentro de uma doutrina espírita, mas numa vida geral, uma vida política, um ambiente moral que todo mundo tem. Esse é o objetivo dessa espiritualidade inferior, desagregar mentes. Você vê que dá para falar aqui muito mais, né? Mas nosso tempo já foi aqui, já se encerrou. Eu peço para vocês e lembro mais uma vez, já falei isso aqui outra vez e vou falar mais uma vez. Não se prenda a estudos como o nosso aqui, que tem um tempo reduzido. Busque o conhecimento, leia a doutrina espírita, leia o Evangelho, leia o Livro dos Espíritos, aqui, ó, questão 631 que a Estela trouxe para nós hoje. Se aprofunde, assista palestras com esse tema. Não se restrinja a somente esse momento que a gente tem aqui terça-feira. Volto a convidar todo mundo aqui da Rede Amigo Espírita. Todo dia, 8 horas da manhã, tem o culto do Evangelho no Lar aqui na Rede Amigo Espírita. Outros facilitadores aqui fazendo a divulgação dessa mensagem. Então, assim, é um campo muito vasto. Que a gente não se restrinja. Que você não chegue em um terreno amplo e fique limitado a gostar somente desse metro quadrado que você se encontra. Passe os olhos no horizonte. Amplie a sua mente. Busque conhecimento. Não fique aqui somente com a gente. Vá nas casas espíritas, frequente o local que você mora. Tem reuniões sérias, tem palestras públicas. Hoje em dia nós temos muitos congressos, seminários, enfim. A doutrina espírita ela é muito farta para nos oferecer esse material de alta abrangência moral, que nos trazem esclarecimentos que realmente trazem em nossa mente um conhecimento sólido, um conhecimento agregador, um conhecimento sério, dentro desse nosso movimento espírita verdadeiro, dentro desse movimento que é a união. E não se esqueçam de duvidar no bom sentido. Duvide sempre, né? Olha aqui a questão 632, eu não vou dar resposta para vocês procurarem no Livro dos Espíritos de vocês. O homem que está sujeito a erros, nós, não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade está fazendo mal? Porque a gente pode estar carregado de boas intenções, porém... Está fazendo da forma errada. Está fazendo do jeito errado. Você quer contar sobre a moça que nos perguntou essa semana a respeito de orar no Evangelho para as pessoas de fora? Ah, sim. O Oceano vai contar uma história agora, bem rapidinha, mas... Vou contar porque eu vou falar de fatos e não de pessoas, né? Chegou uma senhora para nós e falou assim: Oceano, eu quero tirar uma dúvida com você e com a Estela. É verdade que a gente não pode, no nosso culto do Evangelho no Lar, que a gente faz semanalmente aqui em casa, eu não poderia, por exemplo, orar pelo meu pai, que ele foi embora de casa, ele abandonou a gente, ele foi embora, ele sumiu para o mundo aí, não sei nem onde ele está. Eu vi numa palestra outro dia de uma oradora que disse que, de um orador, né, não vou nem falar se é homem ou se é mulher, não importa, de uma pessoa dizendo assim que nós não podemos orar por ninguém de fora, não. Nós temos que orar só pelo nosso núcleo familiar. Porque se você orar por alguém que está lá longe, por exemplo, alguém que está fora, ou que você não sabe onde está, se está encarnado, se está desencarnado, você corre o risco dos malfeitores que estão com ele ouvirem a tua oração e virem perturbar a sua casa. Eu pensei, meu Deus, por favor, alguém me mostra isso. Alguém me mostra onde é que está escrito isso. Não, mas aí a gente foi ver o vídeo. Aí eu falei assim, você tem o vídeo para me mostrar? Que eu pensei, às vezes a mulher que me perguntou isso não viu direito, né? Ou ela entendeu errado o que o orador quis dizer. Aí ela falou, não, tem o vídeo que eu vou te mandar. Mandou o vídeo para mim, eu fui ver. Nossa, foi isso mesmo que o orador falou. Carregado de boa vontade. Não devemos orar pelas pessoas de fora não, porque senão vem o mal e vem ficar com raiva da gente que nós estamos orando pela pessoa, que eles estão lá dominando. Eu pensei, meu Deus, eu não estou acreditando nisso. Aí nós fomos buscar na questão do Livro dos Espíritos, fomos conversar com outras pessoas, fui conversar com meu amigo Rafael Papa, que é aqui também da Rede Amigo Espírita. Gente, isso não existe. Não faz sentido. Quando você está carregado com o bem, a espiritualidade superior está contigo. Você pode orar por quem você quiser. Posso falar até uma bobagem, que você pode orar até pelo capeta. Pode orar por quem você quiser, pelo Hitler, pelo Saddam Hussein, todo mundo que a gente considera que fez um mal aqui na Terra, pode orar por eles tranquilamente. Você está com o bem a teu favor. Quando você está com o bem ao teu lado, você está com medo do quê? Tem até uma frase dos nossos irmãos evangélicos aí: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Pode ter o pessoal aí, tem um pessoal contra nós, mas eles não conseguem penetrar nessa redoma do bem que a gente cria em torno de nós. Nós criamos essa proteção espiritual. Quando você tem boa vontade, boas intenções, você pode orar pela humanidade inteira, e especialmente pelos maus, que é os que mais precisam. É isso aí. Então, com simples discernimento, a gente consegue pulverizar, não a mensagem inteira do orador, né? Porque falou coisas bacanas, eu pego, eu filtro. O que falou de equivocado, eu jogo fora. Infelizmente, esse vídeo que eu e o Osiander caiu em nossas mãos pra gente dar uma olhadinha. Eu e ele até fizemos um acordo de que em todas as palestras, todas as preleções, nós vamos no finalzinho falar, pessoal, orem para os outros. A mulher, inclusive, que nos perguntou, ela disse que chegou a orar para presídio, ela ficou morrendo de medo. E agora? E esse vídeo tinha 440 mil visualizações. Dessas 440 mil visualizações, se 5.000, se 1.000 deixou de orar dentro de sua casa, o mal disse yes. Beleza, ganha mais 1.000 aí, né? Mais 1.000 para nossa Então, conta. mais discernimento. Faz uma tabelinha na sua mente, isso é de Jesus, isso não é. Se fortaleça na sua fé, em Deus, em suas intenções, porque daí o mal não vai te pegar. Pode ter vindo a mensagem da pessoa que você mais confia. Você disse, isso eu não vou pegar. Eu assisti o Evangelho da Esther do Osiander, tem uma coisa que eu não concordo. Avalia, vai no Livro dos Espíritos, vai no Evangelho e fala, isso eu gostei deles, isso eu não gostei. Porque isso é a doutrina espírita. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec deixa bem claro, vocês vão ler isso, chama para sua consciência tudo que você sabe de ciência e de razão, e aí você vai ler. Ele é sempre duvidando, duvide sim. Vê se a gente está caminhando junto com a ciência, com a razão, porque aí a gente está indo para o caminho certo, caminhando junto com a filosofia também. Então duvide, pode ser o melhor palestrante. Se isso está fazendo algum mal, se vai fazer essa mensagem algum mal para a sua vida, opa, peraí, alerta vermelho, deixa eu procurar no Livro dos Espíritos, deixa eu perguntar para uma, duas, três opiniões diferentes. A outra respondendo aqui uma pergunta, uma afirmação que a Gisele Pereira Candeira fez aqui no meu perfil. Ela falou assim que recebeu uma mensagem há quase um ano dizendo coisas ruins sobre a mãe dela. E agora ela está então pensando se realmente era verdade. Na hora, como não tinha esse conhecimento, ela acreditou. Realmente, Gisele, qualquer tipo de comunicação mediúnica que traga desconforto, que traga notícias trágicas, ou dizendo assim, olha, sua mãe está muito mal lá no plano espiritual, viu? Olha, sua mãe está dizendo que está triste com você. Não é mensagem de espírito benfeitor. É espírito que quer usar o médium despreparado para causar essa dor de cabeça que você sentiu aí, esse mal-estar, essa tristezinha aí. Então, benfeitor, viu, Gisele, eu te afirmo com todo pouquíssimo conhecimento que eu tenho, benfeitor jamais, eu vou até falar aqui em letra, em caixa alta, hein, gente, jamais vai trazer qualquer mensagem que traga qualquer tipo de traço pequenininho, de desconforto, de desalento, de desesperança, de falta de fé, de medo, de angústia. Nenhum benfeitor faz isso. Jamais. A palavra é jamais. Então a mensagem veio. Mas foi o médium que psicografou. Então pode ter certeza, o médium não estava bem conectado. Mesmo que ele seja alguém que em muitos momentos esteve bem conectado, mas ele é falível. Como eu, como a Estela, como você, como todos nós aqui. Uma hora você dá uma mensagem, por isso que é preciso fazer o filtro. Filtrar a mensagem. Passar pelo crivo da razão. Ixi, vamos parar de falar que já passou a hora, já demais aqui. Daqui a pouco o Zé Aparecido vai me ligar. Que você, Ana, vamos acabar esse trem aí, meu. Bom, tem muito mais pra gente falar, mas vai ficando. Semana que vem termina o capítulo, então só dando uma prévia aqui, ó. Semana que vem vai ser Jeremias e os falsos profetas. Nós vamos falar mais, dando continuidade a esse assunto de hoje aqui, semana que vem. E eu vou convidar então vocês para nós aqui orarmos juntos. Vou convidar todos aqui. Nossa, tanta gente escrevendo, tanta coisa boa aqui. O Luciano, né, o Acácio. Estou vendo tanta gente aqui escrevendo, fazendo comentários no meu perfil. Aqui também na Rede Amigo Espírita. Né, o pessoal aqui, ó, o Ed Mota, lá de Cachoeira. Então, tanta gente boa escrevendo, tanta coisa boa aqui. Eu
Depois a gente lê tudo, dá um joinha, comenta também. Façam amizades. Isso, Conecte. unam-se. Vocês e a Janaína Valencuela, aqui que está na fanpage da Rede Amigo Espírito, façam união com a nossa Alessandra Porto, que está aqui no meu perfil, enfim, o pessoal do chat aqui do YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma luzinha e vamos então a nossa prece de encerramento, que a hora hoje estourou. É que o assunto tá bom demais, né? A gente fica mais entusiasmado quando o assunto é bom e ele tem dá muita margem para muito estudo aí de alto valor moral. Vamos então à nossa prece. Teu copinho tá aí já, tua garrafinha, tua jarrinha d'água, tua cumbuca, tua sei lá o que, Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, que satisfação, mestre, estar diante de um estudo tão esclarecedor hoje, que o nosso benfeitor Erasto nos trouxe, não para causar polêmica de forma alguma, mas para nos esclarecer, nos transformar em seres que são capazes de filtrar o mal e retirar ele da nossa vida. E não retirar nunca, mestre, de uma forma violenta, de uma forma que denigre qualquer pessoa, mas sim de tirar da nossa vida pensamentos egoístas que nos cultuam a vaidade, ao orgulho, que desejam sorrateiramente nos transformar em seres ególatras, equivocados, separatistas, partidários. Que nós possamos, mestre, dia a dia unificar mais, trazer as pessoas para perto de nós, e aqueles que ainda não querem estar conosco, que nós possamos respeitá-los no seu tempo, mas que não parta nunca de nós esse separatismo. Sabemos que ele existe ainda, mas que não faça ressonância em nosso coração. Que não sejamos mais de nenhum clã, de nenhum grupo pequeno que quer se isolar dos demais. Que nós eliminemos pouco a pouco, mestre, até chegar à extinção completa desse ego, dessa maneira ainda equivocada de agirmos com separatismo, e que nós transformemos a nossa doutrina nessa valiosa lição que o Senhor nos trouxe, de amar o próximo como a ti mesmo, de fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Senhor Jesus, eu te agradeço aqui em nome de todas as pessoas que nos acompanham, aqui por essa vasta rede social que nos une, que nos agrega, que nos comunga, que nos faz comungar com espíritos afins, de pessoas que têm esse ideal, que têm esse mesmo desejo de unificação, de aprimoramento, de autoaperfeiçoamento, que nós possamos nos fortalecer e caminhar cada dia mais juntos, mais unidos, onde quer que estejamos. Que essas pessoas, esses amigos valiosos, que muitos deles nos conhecem apenas aqui pela rede social, que nunca estivemos fisicamente próximos, mas que comungam conosco dessa tua luz, que eles possam ter a sua saúde fortalecida, a sua fé renovada e aumentada, a sua convicção de que o Senhor está conosco, que seja cada dia mais convicta e mais fortalecida dentro de si. Senhor Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos irmãos desencarnados que também nos acompanham, que estão junto conosco nessa corrente do bem, sejam todos abençoados pela nossa gratidão. A Deus, nosso Pai, nosso Criador, as nossas bênçãos, o nosso abraço, a essa sabedoria divina que compreende todos que estão nessa corrente do bem, Deus, Jesus, os benfeitores, os amigos de luz, o nosso benfeitor, o nosso anjo de guarda. Recebam o nosso abraço e o nosso desejo que possamos caminhar cada dia mais ao encontro do nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo de conduta. Mestre amigo, te rogo a permissão para que semana que vem possamos estar aqui novamente, junto e cada vez mais, com tantos irmãos, mundo afora, que nos dão a graça da sua companhia. Obrigado, Mestre, que tenhamos todos nós uma semana de decisões acertadas, de pés mais fortalecidos para caminhar em qualquer terreno que nos surjam, de ombros mais fortes, para carregar fardos que às vezes nós achamos que não daremos conta, mas que o Senhor mesmo nos disse que se recebemos esse fardo é porque damos conta de carregá-lo. Que tenhamos cada dia mais essa certeza, Mestre.
na tua bênção, Senhor Jesus. Abençoe todos os irmãos da Rede Amigo Espírita, todas as pessoas que nos acompanham aqui, eu e a Estela, todos os irmãos da nossa doutrina espírita, os irmãos de outras crenças, os protestantes, os nossos irmãos católicos, umbandistas, budistas, muçulmanos, todos, sem exceção, recebam o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso desejo de cada dia estarmos mais próximos dessa força divina que nos rege a todos. Obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Gratidão a todos vocês por mais uma semana de luz e de paz. Muito obrigado mesmo.